Olá pessoas, eu sou a Ellen sem H e hoje eu vim falar sobre o livro que inspirou a série Lovecraft Country, da HBO. E é este livro aqui de mesmo nome, Território Lovecraft, de Matt Ruff. Bom, gente, o livro Território Lovecraft foi publicado pela primeira vez em 2016 nos Estados Unidos e só foi traduzido no ano passado, em 2020, pela editora Intrínseca. Inclusive, se não me engano, foi um dos livros do clube da Intrínseca. A edição que eu tenho é essa edição aqui, a primeira edição, em capa dura, que eu comprei ano passado, se não me engano, na Black Friday, em uma dessas promoções de novembro, de final de ano. Eu adorei a edição, ela é em capa dura, ela tem um alto relevo com essa aparência de vintage, de livro muito manuseado. E Matt Ruff é um autor que eu não conhecia, eu só o conheci depois que eu assisti a série Lovecraft Country. E descobri que era um roteiro adaptado, fui procurar e achei o livro do Matt Ruff. E do que se trata Território Lovecraft? É um livro do gênero terror e fantasia que se passa na metade do século passado, na década de 50, mais ou menos, nos Estados Unidos. E tem como personagem principal Atticus. Ele é um jovem soldado que lutou na guerra da Coreia. E quando ele volta para casa, ele volta para os Estados Unidos, ele recebe uma carta do pai com o qual ele não tem uma relação muito legal, mas uma carta muito estranha, que fez com que ele fosse até a cidade natal dele, onde o pai e os parentes moram, para saber o que está acontecendo com o pai. Chegando lá, ele não encontra o pai. Ele procura o pai e descobre que o pai está desaparecido. Conversa com o tio, conversa com os conhecidos e todos falam que o pai dele, o Montrose, estava se envolvendo, conversando com uma galera estranha, né? Um parênteses, como eu disse, o livro se passa na década de 50, uma época em que a segregação racial ainda estava muito forte nos Estados Unidos, e em que os negros não podiam andar em certas estradas, não podiam frequentar certos lugares, tinham escolas separadas, tinham parte dos ônibus reservadas no fundo dos ônibus, não poderiam entrar nos restaurantes. E Atticus descobre que o pai estava conversando com um pessoal estranho branco, o que não era do feitio do Montrose. Então, Atticus desconfia que o pai estava procurando evidências, tentando descobrir qual que era a árvore genealógica do Atticus por parte da mãe dele, que tinha falecido já há algum tempo. Então tá, Montrose tá desaparecido, Atticus chega, procura, não acha, e aí ele vai e se une ao tio, do qual ele gosta muito, e uma amiga, a Letícia, e eles vão atrás do Montrose. Eles investigam e acham que Montrose está numa região que remete a uma obra do Lovecraft, uma região fictícia criada pelo Lovecraft. E os três vão até lá e descobrem sim que Montrose estava sequestrado. Ele foi sequestrado por uma confraria muito antiga que se dizem, os homens que fazem parte dessa confraria se dizem cientistas naturais, o que é o bom e velho mágico, né, feiticeiro. E eles sequestraram Montrose justamente para poder chamar Atticus até o lugar. Atticus é, então, um descendente de um grande cientista natural que
e provavelmente o último descendente desse cientista natural, dessa confraria muito poderoso, e ele obrigatoriamente, para poder salvar a família, salvar o pai, salvar o tio e salvar a amiga que acabou entrando nessa cilada, ele tem que participar de um ritual para aumentar o poder mágico dessa galera, dessa confraria racista de supremacia branca. E aí que começa a aventura de Atticus e os seus amigos. O que eu mais gostei desse livro são duas coisas. A primeira, que o Matt Ruff envolve elementos de terror e fantasia com uma certa homenagem a antigos clássicos, a clássicos como Lovecraft, entre outros. Eu percebi uma homenagem literária mesmo a antigos e importantes nomes desses gêneros, tanto da fantasia quanto do terror, mas principalmente do terror. E fatos históricos relacionados ao racismo nos Estados Unidos. Ao que aconteceu em Tulsa em 1921. Então, esse um dos pontos que eu achei mais interessante, essa relação que o autor traçou sutilmente entre o gênero, né, o gênero de terror e fantasia, uma homenagem à literatura de terror e fantasia, trazendo várias referências e relacionando isso tudo com fatos históricos. A parte mais fraca, mas que poderia ter sido melhor abordada, é justamente esses fatos históricos que foram citados, mas não aprofundados. Outro ponto que eu achei super interessante, que foi um método de escrita que ele teve, é que cada capítulo é como se fosse um conto. Tem um personagem diferente, principal, um enredo fechado, com começo, meio e fim, mas no total formam um romance. Eles são ligados, mas podem ser lidos separadamente. Eu gosto desse tipo de escrita, desse modo de escrever, porque você sabe que vai ter o final naquele capítulo, mas tem muitas vezes que você quer ver mais sobre o que está falado em um capítulo e menos do que falado em outro capítulo. E o terceiro ponto é uma das personagens que ele desenvolve, que é a Ruby, que é a irmã da Letitia. Pra mim é o melhor personagem da série e do livro. O conflito nela foi o melhor que eu vi no livro. Ela é uma mulher negra que tenta realizar o sonho dela, que é trabalhar numa loja de departamentos de moda. E ela não podia, ela nunca tinha conseguido essa vaga de emprego e boa parte disso era por conta da cor da pele dela. Ela acaba se envolvendo em toda essa questão do Atticus e de magia, e aparece para ela a oportunidade de se metamorfosear, de mudar a sua aparência, de mudar a sua imagem, em troca para ajudar o vilão. E aí ela tem essa oportunidade e ela aceita experimentar isso, trocar o corpo dela negro por de uma mulher branca. E Ruby então tem essa experiência de viver e de experimentar o corpo de uma mulher branca e realizar as coisas que a ela eram proibidas e muitas vezes restringidas por não ter a cor de pele que a sociedade queria, né? Sociedade branca queria. Para quem quer começar na leitura de terror, eu acho um livro bem legal, bem interessante. O terror não é um terror pesado, não é um terror como o próprio H.P. Lovecraft fazia, ou outros terrores. Eu acho que para quem quer começar é legal, vale a pena. A leitura é fácil, leve. Os contos, esse modo de escrever, como se cada capítulo fosse um conto, eu acho que ajuda muito. Mas eu também indico assistir a série, porque a série conseguiu fazer
certas coisas que o livro não conseguiu. Sim, eu gostei mais da série do que do livro. Por quê? Por incrível que pareça, a série conseguiu aprofundar certas coisas que no livro não foram aprofundadas. Por exemplo, a relação entre o Montrose e o Atticus na série é muito bem explorada, tanto pela atuação dos atores principais, que eu não me lembro o nome, mas eu vou colocar aqui para vocês. E além disso, o livro é basicamente uma discussão, né, colocar a questão do racismo na década de 50 nos Estados Unidos com aquele teor de terror e fantasia. A série leva isso adiante, mas acrescenta outras discussões, como por exemplo, o machismo, como, por exemplo, a homossexualidade, o trauma. E eu achei que a série conseguiu fazer isso muito, muito bem. Indico os dois. E talvez se você assistisse a série e a série te despertasse um pouquinho mais de interesse, o livro seria uma ótima oportunidade. E é isso, gente. Se você já leu esse livro, que é muito pouco comentado, já assistiu essa série, que foi um sucesso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil meio que passou batido, comente aqui, fala pra gente o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que nós temos vídeos 2 vezes por semana, na terça e na sexta. Um beijo, gente, e até a próxima.